orador escrito seria eu, mas vou abdicar meu tempo na tribuna para passar 15 minutos de uma palestra do advogado eleitoral, qual estivemos eu, Paulo Kowalski, seminário da UVESC, e foi muito importante que esse pequeno vídeo ilustrado vai servir para orientar em muito a campanha dos vereadores. Eu vim aqui muito mais conversar com vocês e esclarecer alguns aspectos que dizem respeito à vereança no último ano do seu exercício, não é? E a primeira questão que merece cuidado é que a Constituição Federal, quando ela estabelece as regras de legitimidade para o exercício do poder legislativo, ela fala que as senhoras e os senhores foram eleitos e diplomados para um mandato de 4 anos. Portanto, este último ano, que é o ano que encerra a legislatura, ele é um ano de mandato. Ele é um ano onde as senhoras e os senhores exercerão as suas prerrogativas, as suas benesses, os seus direitos, estarão atrelados às suas obrigações, tanto quanto estiveram no ano retrasado, no anterior, e em 2009, que foi o primeiro ano da legislatura. Portanto, o mandato ele é ininterrupto. O que há em 2012, que é ano eleitoral, é um conjunto de regras que limita alguns procedimentos e que estabelece restrições aos comportamentos dos senhores parlamentares em razão de uma regra que é consagrada na Constituição Federal e na Lei 9.504 e posteriormente na Lei 6490, acrescentada pela Lei 135, que é a lei da ficha limpa ou da ficha suja. O que é? É o princípio da obediência. Portanto, há uma legalidade estrita, absoluta e inarredável. Não há como desobedecer regra jurídica em razão de investidura em mandato eletivo. Eu fiz um rol aqui de algumas circunstâncias que me parecem extremamente necessárias. Eu vim muito mais aqui para dizer o que vocês podem fazer do que o que vocês não podem fazer. Então, os senhores estão aqui em praticamente 500 pessoas. Isso é um universo riquíssimo. Que os senhores, e aqui já vai um primeiro conselho, né? Os senhores podem fazer cursos, mas eu sugiro que, ao voltar, os senhores prestem contas desse curso, né? E a prestação de contas desse curso irradiará essa informação. Um dos direitos que os senhores têm, que me parece fundamental resgatar, é a periodicidade dos boletins informativos. Os senhores, na condição de vereadoras e vereadores, emitem via internet, via folder, os boletins de atividade parlamentar. Naquele boletim, onde os senhores lançam ali os projetos de lei que foram apresentados, os requerimentos, as moções, transcrição de fragmentos de discurso que proferiram na Câmara Municipal, as fotos que tiraram com as autoridades, enfim, todo aquele envolvimento que o mandato exige, aquilo é perfeitamente admitido como forma de expressão da atividade parlamentar dos senhores. Muitas vezes, por desinformação, cometeu um erro ingênuo e estampa lá no boletim o símbolo do PT, o símbolo do PDT, a foice do PCdoB, o sol do PSOL, e aí começa a desandar a maionese. Aí a coisa começa a ficar perigosa. Portanto, desde que os senhores prestem o boletim com informações relacionadas ao mandato, com aquilo que os senhores emitiram ao longo de 4, 3 anos, aquilo é lícito. O que não pode constar naquela publicação é pedido de voto, slogan de partido político, símbolo de partido político e dezena de partido político. Uma sugestão é que esta publicação, se ela não ocorreu anteriormente, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, este ano ela tenha cuidados dobrados. Por quê? Porque se entender que é no 4º ano que se presta contas do mandato, correto, há jurisprudência do TRE catarinense admitindo isso. A segunda questão, as câmaras municipais, em sua grande maioria, estabeleceu agora um site institucional onde constam as informações do Poder Legislativo, a composição das bancadas, a foto do vereador, um e-mail de contato,
uma pequena bibliografia, um conjunto de informações públicas que dizem respeito ao perfil de cada um dos senhores. E os senhores estão à mercê de quem? Do eleitor, que muitas vezes vê nas senhoras e nos senhores a possibilidade de pagar a conta de luz, de pagar a Kombi do guri que está atrasada. Essas coisas, os senhores não vão me revelar nenhuma novidade aqui. É isso que acontece. Eu sei disso. Agora, os senhores têm que estar imunes. Então já vai a segunda sugestão. Dentro do gabinete, os senhores copiem o artigo 41A da Lei 9.504, onde ela proíbe a doação de qualquer coisa em ano de eleição, para que os senhores saibam e tenham uma relação franca com aquelas pessoas que visitarem os gabinetes dos senhores, que eles não podem pedir para os senhores um copo de vidro, porque isso é caracterizado como algo útil e é um brinde. E que bom que isso é proibido. Os senhores têm altivez para dizer, olha, eu trabalho para ti, mas tu não me pede nada que eu não possa te dar. Eu sou vereador. Eu não sou agente de negócios. Terceiro item. Esta manutenção de site institucional da Câmara Municipal, contendo a foto, a biografia e o e-mail, ela serve de subsídio para os meios de comunicação, as demais casas legislativas, os cidadãos e, de uma forma geral, é uma prestação de serviço público. Assim como no boletim não pode ter PDT, PT, PSOL, PMDB, DEM, nada disso identificado como pré-campanha, no site da Câmara, se constar lá a bancada do PSOL, a bancada do PMDB, isto é institucional. Os senhores estão identificando uma bancada que existe na Câmara Municipal. O que não pode ter é um link para o partido político. Um outro item importante também. Os blogs e os sites pessoais das senhoras e dos senhores vereadores. Os senhores podem manter os seus sites, os seus blogs, com tudo aquilo que vem sendo noticiado ao longo do tempo, todas as atividades, caminhadas, passeatas, tudo aquilo que envolve o mandato dos senhores. O que os senhores não podem arredar 1 centímetro, uma lajota, é para pré-campanha. O site e o blog é para informação do mandato e da atividade pessoal. Quer botar foto com os filhos? Pode. Com o namorado? Põe. Quer transcrever o discurso que proferiu na Câmara? Transcreve. Agora, não pode botar o final. E aí, o que vocês acharam? Vamos de novo? Não precisa, né? É que nem participar de programa de rádio e TV. Os senhores serão convidados. Irão lá falar, por exemplo, sobre um vereador, uma vereadora que propôs lá a pena de morte no município. Exemplo. A mesma lei eleitoral, que também não é lá grande coisa, mas é o que temos, ela estabelece uma regra que permite a presença dos senhores, vereadoras e vereadores, em debates com outros candidatos para assuntos de interesse local. Como pré-candidatos, o que os senhores não podem fazer? Pedir voto. Então, vai lá no debate, participa, debate, o debate sai bem. E, ao final, o vereador e a vereadora, para o mediador, para o apresentador, o senhor me permite? Aí o apresentador e o mediador dizem, não, claro. Eu queria aproveitar que eu estou aqui na rádio difusora e dizer para todo mundo que está me ouvindo aí que eu vou concorrer de novo aí, que eu gostaria... Aí não tem advogado que salve, daí não adianta. Então a lei, nesse ponto, foi de uma inteligência sublime. Ela permite o espaço, os senhores vão lá, falam, fazem uma apologia e saem, não precisa pedir voto. Outro elemento, propaganda dentro da Câmara Municipal. O artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.504, ele fala que nas dependências da Câmara Municipal, a propaganda eleitoral fica a critério, vamos ler o texto. O parágrafo 3º do artigo 37 diz o seguinte, nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa. Portanto, a mesa delibera se pode, nos corredores, naquela parede ao lado do gabinete ou da bancada, a fixação de cartaz, banner ou identificação visual. O que não se recomenda é que a publicidade da campanha fique em salões, no plenário, na sala das comissões, naquelas dependências onde há nitidamente uma atividade puramente institucional. Dentro do gabinete é permitido fazer o que quiser, recomendando-se que não fique, então, em sala de plenário, salas institucionais e naqueles locais onde há trânsito de outras pessoas que não eleitores, certo? Carros com adesivos estacionados nos pátios das câmaras municipais. O carro do vereador, do assessor, do diretor da casa é particular, é privativo. Portanto, ele independe de autorização. Se a casa proibir a publicidade ou a propaganda dentro do seu interior, ela não pode proibir que assessor e vereador vá até a casa legislativa com o carro plotado ou identificado. Não se confunde o bem privado com o local de trabalho.
O uso da tribuna. O uso da tribuna também fica restrito à atividade da vereança. Tanto quanto o boletim informativo, o uso da tribuna, sobretudo quando há transmissão por rádios oficiais ou comunitárias, o uso da tribuna é para assuntos de interesse do mandato, assunto de interesse local. E mais, quando a Lei 12.034, que é uma lei de 2009, reforçou a punição para o desvio de finalidade, prevendo a cassação, o importante é que os senhores tenham muito nítido o seguinte: na tribuna, no microfone, os senhores podem utilizá-lo para tudo que diz respeito ao mandato, tudo que diz respeito à gestão do município, a crítica ao prefeito ou o elogio à administração, com bom humor, com ironia, com acidez, com veemência. Agora, não pode utilizar o mecanismo de comunicação social para pré-campanha ou campanha. Os senhores podem elogiar ou atacar a administração, mas não podem elogiar ou atacar o pré-candidato. Cito um exemplo do Rio Grande do Sul, onde na eleição de 2002, em Caxias do Sul, 2 vereadores, um defendendo o Lula e o outro José Serra, se degladiaram na tribuna da Câmara, eleição presidencial. O Tribunal de Contas, depois, quando chegou a multa aplicada pela Justiça Eleitoral, cobrou do presidente. E o presidente olhou para os lados, não tinha ninguém para dividir a multa. Por quê? Porque ele era o gestor, ele era o operador do microfone, e sobre ele recaía, então, a prestação de contas do exercício. Será que isso é digno e justo para o presidente da casa? Elabora um texto legal, faz com que a cada sessão, cada um assine e se responsabilize pelo que disser. Ou seja, formaliza perante a casa a responsabilidade objetiva daquele que usufrui de um direito. Número de vereadores. O número de vereadores de uma Câmara Municipal, segundo o TSE fixou em 1998, 99, 2000 e foi até 2004, retomando essa discussão em 2010, é até o mês que antecede o início das convenções. Portanto, se a Câmara Municipal hoje tem 9, e ela tem o direito de ter 13, 15, isso tem que ser feito e publicado, sugiro, até o último dia do mês de maio, porque junho é mês de convenção. A única coisa que eu digo e peço para vocês é o seguinte: leiam a lei eleitoral, tenham o cuidado e prestem muito mais atenção no que o Dr. Davi falou, que é o tema de casa, aquilo que os italianos falam, o cômpito. Leiam esses dispositivos da lei eleitoral, que, como diz a gurizada e as crianças, se não fizer, vai se ferrar. O adesivo que contenha o nome da pessoa, ou vereador fulano de tal. Entretanto, só o nome da pessoa, como é o seu nome? Luiz. Luiz, ponto. Não põe Luiz 2012. Porque a pergunta que não quer calar: o que faz esse 2012 nesse adesivo? Ah, eu estou lembrando só o ano. Sim, eu fui pagar uma conta lá hoje, eu botei lá, 30 de março de 2012. Não vai ficar bem para ti, vai custar caro. Entendeu? Então faz o seguinte: manda fazer os adesivos só com o teu nome. Ponto. Só o teu nome. Esta é a orientação que o TSE fixou. O nome pessoal, sem slogan de partido, dezena ou número. Isso é tiro no pé. Não é bom. É como se diz para as crianças: vai ficar de castigo, não faz. Todo e qualquer pretendente a cargo eletivo em território nacional tem que passar pela convenção partidária. A Lei 9.504, ela criou um dispositivo inspirado na Lei 9.100, que era da eleição de 96, onde fixou a candidatura nata do vereador, do deputado, do senador e de todos os titulares do legislativo que tivessem exercido por um curto espaço de tempo a atividade parlamentar. À época, o Procurador-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, relatada pelo ministro hoje aposentado Carlos Veloso, que, ad referendo no plenário, colheu 11 votos para tornar o dispositivo inconstitucional. Ou seja, todo e qualquer candidato a cargo eletivo no Brasil, vereador, deputado, senador, presidente da República, necessariamente precisa ser homologado pela convenção partidária. Desse momento, então, assim, não há possibilidade jurídica de uma candidatura ser colocada à disposição do eleitor sem uma ata de convenção partidária. Então, não há, é como diz um cliente meu, é uma matéria quase sem discussão. Tem que ter a convenção.
para os senhores vereadores que esse DVD se encontra na secretaria. O vereador que quiser assistir na íntegra está à disposição. Antes de finalizar, gostaria que o vice-presidente colocasse um ofício de discussão e votação que seja encaminhado a todos os diretores de escola municipal, estadual e particular, que essa casa, convidando para fazer visita, um grupo de alunos está à disposição, agendando um dia, um horário, já que se tiver uma visita do Consegue Mirim de São Miguel, foi muito importante, que mostrou que as crianças preocupadas e várias perguntas fizeram a quem estava presente naquela visita. E já está agendado para quinta-feira, às 14 horas, a visita do Colégio Germano Wagenfir com um grupo de alunos, que também estará fazendo visita para saber o trabalho dos vereadores, a competência, o que pode, o que não pode fazer, e também a gente estará cedendo para levar para casa a lei orgânica e o regimento interno para os próprios pais possam também saber o trabalho dos vereadores. Gostaria que o vereador, que o vice-presidente, colocasse em votação o ofício. Senhor presidente, entendo que não há necessidade de colocar em discussão e votação esse pedido, visto que todos os vereadores aqui têm plena convicção que entendem da importância de que as pessoas, sobretudo as crianças, venham até essa casa para a politização das mesmas. Agradeço ao vereador Gildo e também convido os vereadores, quando for feitas as visitas, será comunicado a todos os vereadores que quiserem fazer presente para poder responder às crianças e adolescentes, que é importante para levar a seus pais a função real do vereador.